Minhas monetes, meus monetes, como é que vocês estão, meus amores? Seja muito, muito, muito bem-vindo ao Monetarô. E quem já conhece o meu trabalho e me acompanha, seja muito, muito, muito bem-vindo novamente. Bom, o tema de hoje é: ele pensou em mim? E o que ele sente quando ele pensa em mim? Vão ser 3 opçõezinhas. Gente, não esquece, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal aí para ajudar a gente, por favor, para vocês receberem mais vídeos. Deixa o like de vocês e comenta qual tipo de vídeo vocês querem ver, o que vocês gostam de ver, que me ajuda muito aqui no canal. Beleza? Vamos lá, vão ser as 3 conchinhas. Gente, olha, de novo, mais um vídeo e essa construção aqui tá que tá, então eu espero, por favor, que vocês estejam me ouvindo muito, muito bem. Vamos lá. Conchinha número 1, conchinha número 2, conchinha número 3. Vamos começar? Com a conchinha número 1. Vamos ver a energia central. Se ele pensou em você hoje, né? O que tá vibrando. A carta do Papa. Ele ou ela pensou no consulente hoje, no dia de hoje? Ele ou ela pensou no consulente hoje? Ele ou ela pensou no consulente hoje? Viraram, gente, o Papa por 2 vezes. Eremita, o Papa. Vamos lá. Cavaleiro de Espadas. Rainha de Paus. E os enamorados. Bom, pensou. Vamos para a primeira energia, né? Bom, essa pessoa pensou que ele quer agir da forma correta com você, da forma coerente, né? Conforme os padrões. Então, se você e essa pessoa vinha vivendo situações de mentira, de desgaste, né? Essa pessoa vem repensando que ela quer agir de uma forma correta, né? Conforme o dever moral, né? Os princípios. Então a vibração tá para uma proteção espiritual mesmo, onde a espiritualidade está agindo também nessa energia, nessa vibração na cabeça da pessoa. O Papa ele traz às vezes um pouco de arrogância, né? Ou até um tradicionalismo demais. Então, traz às vezes algumas divergências que a pessoa pode pensar, né? Se vocês são muito diferentes, né? Seguem religiões diferentes, que isso pode afetar ou não o relacionamento. Mas no demais, a energia tá boa, onde a pessoa tá buscando agir de forma correta, né? Ir atrás de você, conversar com você sobre os deveres morais, o que essa pessoa gostaria de ter numa união estável, tá bom? Pensou? Pensou. Vamos lá, gente. Essa pessoa pensou sim em você, pensou em abrir comunicação, tá? É uma pessoa que pode estar mais isolada, vocês podem, né, ter tido um afastamento aí, ou às vezes está com uma comunicação muito mínima, essa pessoa se isolou, mas ela se isolou exatamente por isso, tá? Porque os pensamentos dela estão muito voltados, né, dela que eu falo é a pessoa, tá, gente? Para agir de forma correta. Então, essa pessoa, ele ou ela, né, eles decidiram se afastar mesmo, assim, né, se interiorizar para começar a agir de uma forma correta mesmo, ter uma ação dos deveres morais, do que de uma união estável, né? Então essa pessoa ela tá buscando sim ter uma união estável com você, abrir uma comunicação, mas ir atrás, né, dessa parte correta do relacionamento mesmo. Bom, essa pessoa ela tem muito desejo por você, né? Saiu a rainha de paus, muito desejo, muito libido, né? Uma paixão avassaladora. Então ele pensa muito em tudo isso, em abrir, em fazer uma ação e ao mesmo tempo na conexão sexual que vocês têm. Só que isso entra também algumas dúvidas do como agir, como vai fazer, né? Então o pensamento dele está muito ligado a uma ação do que ele gostaria que fosse, de posicionamentos que ele ou ela gostariam de tomar a partir de hoje, mas ao mesmo tempo também existe uma dúvida muito grande de que caminho tomar, que passo tomar com você, tá? Mas você tá sim nos pensamentos dele ou dela, muito enraizadas, né? Tá pensando muito, tá analisando muito, principalmente nessa conexão sexual que vocês têm, né? Nessa parte do fogo, do conectar-se, do estar juntos. Beleza? Vamos agora
o que ele sente, né, quando ele pensa em você. O que ele sente? Se o que ele sente é o que ele ou ela demonstra, né? O que sente? Bom, gente, vamos lá. O que ele ou ela sente? Ele sente que você, aí que tá me assistindo, realmente decidiu seguir a sua vida, tá? Que depois desse afastamento, dessa desestruturação que teve entre vocês, porque eu vejo que teve um abalo bem grande, né? Nessa pedrinha número 1, que ele que foi por escolha dessa pessoa, né, na comunicação, na dificuldade, ele vê que você se tornou uma pessoa muito mais fria, né? Tá muito racional, tá muito calculista, pensando o que você quer e querendo realmente é, um movimento, né? Ele quer movimentar essa situação e ter uma transformação mesmo, um fim de ciclo para que você pare de ser uma pessoa fria, né? Para que você volte a ser aquela pessoa que trazia amor, acalento para ele ou para ela, mas que nesse momento ele não tá tendo mais, porque depois, né, tudo isso fez ele repensar essa sua nova postura, então fez ele repensar muito a maneira que ele gostaria, que ele queria agir com você, então ele sente que você se afastou, né, que houve uma desestruturação muito grande entre vocês e que ele sente muita dor em relação a isso, e ele sabe que você também sente esse desgaste que teve entre vocês dois, mas e isso te tornou uma pessoa um pouco mais fria, né, muito mais racional e não deixando mais tantas suas emoções falarem mais alto. Então ele sente que ele gostaria que isso tivesse uma transformação e que essa dor e esse sofrimento chegasse ao fim. Belezinha? Pedra número 1 respondida. Vamos para a concha número 2. Conchinha número 2. Tá dando para vocês verem, né? Vou colocar aqui porque senão eu confundo. Vamos lá, gente. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar os comentários de vocês e o like para ajudar no canal aí, viu? Vamos lá. Ele pensou em mim hoje? O que ele vem pensando, né? E o que ele sente quando ele pensa? Vamos ver a energia principal. O louco. Tá dando pra ver? Tá. O ser de luz, ou a ser de luz, né? Pensou no consulente hoje? O ser ou a ser de luz. Pensou no consulente hoje? Ás de ouros, rei de espadas, 4 de paus, 6 de ouros e 8 de paus. Bom, vamos lá. Ele pensou em você hoje? Olha, não vou dizer que ele não pensou, mas o foco principal dele ou dela aqui é o profissional, é o trabalho. Então, o que ele pensou aqui? A energia principal é o louco, né? O louco, ele é muito 8 ou 80. Então, ele com certeza, né, ou ela deve ser aquela pessoa que quando ele tá pensando muito, tá muito apaixonado, né? Age com uma inteligência, com uma estratégia, né? Querendo um novo começo, só que ele acredita que não seja o melhor momento para os novos começos, né? Então, e fala também, às vezes, de uma irresponsabilidade. Então, até uma irresponsabilidade afetiva, do um pouco de desapego em relação a você neste momento, tá? Lembrando, gente, são as energias de hoje, né? Amanhã eu vou trazer esse tema novamente e a gente vê se ele pensou, como que tá, porque as pessoas oscilam muito. Então, o que que tá acontecendo aqui nos pensamentos dele? Ele é uma pessoa que, ele ou ela, né, que eles estão percebendo que nesse momento ele não está conseguindo ter muito tempo para pensar ou para se dedicar a você. É uma pessoa que está muito focada
no seu profissional. Então, toda essa parte do sentimental, né, da união, ele está racionalizando muito e fazendo com que ele não se abale tanto, ele não está deixando que o que está acontecendo entre vocês, né, ou que você pode desestruturar ele, né, que quando a gente fala de situações afetivas, a gente acaba, né, amolecendo o coração, desestruturando, né? Então, a busca do consulente, a busca do ser de luz é realmente o profissional nesse momento. Então, ele está sendo muito estratégico, está buscando muito se conectar com o profissional dele para ter as conquistas profissionais, para quando ele obter esse sucesso, ele falar assim, olha, agora eu consigo focar em você, agora eu consigo focar em nós, agora eu consigo pensar em ter alguma coisa, mas naquele momento eu precisava muito focar no meu profissional mesmo, para conseguir até te levar para passear, te levar para sair, mas é uma conquista que o ser de luz está precisando realmente ter. Então, nesse momento, ele está se fazendo muito, né, se deixando desapegar do que ele está vivendo e do que pode, né, desestruturar ele ou tirar o foco dele da vida profissional. Tem um pensamento sim, mas tem um pensamento de agora não posso. Agora eu não posso focar nisso, agora eu não posso focar na minha felicidade e na situação, na minha situação amorosa. Agora o foco é só trabalho, trabalho e trabalho. Tá bom? E o que ele sente quando ele pensa em você, né? Esses momentos aí onde ele ou ela acaba se doando um pouquinho mais e aí o coração fica mole, mole, né? Vamos lá? O que sente? Os enamorados, a imperatriz, pajem de paus, 6 de paus e o 10 de espadas. Bom, gente, o que essa pessoa sente, né? Ele sente que você impera a vida dele. Você é a pessoa que ele sempre sonhou para ter do lado, né? Só que ao mesmo tempo, ele não se enxerga digno, né? Aparece com o pajem de paus. Então, ele não sente que ele é o suficiente para você. Ele sente que ele realmente é muito imaturo, que ele tem muito o que aprender, o que fazer. Então, ele sente que quando ele obter um sucesso na vida dele, né, no caso aqui que a gente viu no quesito financeiro, esse sofrimento, essa dor dele não achar que é bom o suficiente para você, ela vai cessar. Então, assim, tem muita paixão, ele sente muita paixão, sente amor, sente dúvidas se você vai querer ou se você vai aceitar ele, se você vai aceitar as condições, né? Ele te vê como uma pessoa muito bonita, muito atraente, que chama muita atenção, que vai atrás dos seus objetivos e ao mesmo tempo ele admira isso, só que ele sente que não é o suficiente para você. Então ele está em busca desse sucesso profissional para que ele realmente não tenha que ele passe, né, esse sofrimento de não se achar o suficiente para você, tá bom? Gente, olha, pedrinha número 2, pedrinha não, né? A conchinha número 2 respondida. Vamos à terceira e última conchinha, vamos lá. Concha número 3. Gente, se precisar, escutem as mensagens novamente. Se você se conectou com mais de uma concha, não tem problema. Pode ouvir as duas conchas, tá bom? Vamos lá. A estrela. O que o ser de luz, ou a ser de luz, né? Pensou no consulente hoje? Ele ou ela pensou no consulente hoje? Houve pensamentos? Vamos lá. Rainha de paus, 10 de ouros, cavaleiro de copas, o diabo, 5 de paus. Bom, gente, vamos lá. A energia central é a energia da estrela, né? Ela fala, assim, de um pensamento, que essa pessoa pensou, sim, que essa pessoa, ela acredita que vocês precisem... Desculpa, gente, tô engasgando. Que você precisa
de uma cura, né? Vocês dois precisam de uma cura. Vocês dois precisam de uma renovação, tá? Então, essa pessoa, ela pode estar procurando a espiritualidade, rezando, buscando se conectar, né, com a espiritualidade para que realmente traga uma cura para vocês dois. Pensou? Pensou sim. Essa aqui da número 3 pensou, viu? E tá pensando, e vai pensar, e acordou pensando, e dormiu pensando, e vai continuar assim, viu, gente? O que acontece? Por mais que às vezes essa pessoa está querendo se desconectar, focar no trabalho, ela não está conseguindo. Realmente, ela está obcecada por você e muito provável que você também esteja pensando muito nessa pessoa, né? A energia do diabo, ela prende duas pessoas ao mesmo tempo e ela faz com que isso fique muito conflituoso e que vocês não consigam ter, né, uma visão clara realmente do que vocês são um para o outro, que vocês gostariam e querem buscar, né? Como um casal, ou como ficantes, ou crushes. Então, essa pessoa pensou que você é uma rainha de paus, né? Que tem muita atração, que tem muita conexão entre vocês dois, né? A rainha de paus, ela fala daquela parte mais caliente, né? E ele vem representando o cavaleiro de copas. O cavaleiro de copas, ele é muito amoroso, mas ao mesmo tempo, para uma rainha, ele acaba sendo muito imaturo, infantil, e que faz com que ele queira focar em outras coisas, mas cada vez que ele tenta reprimir esse sentimento, ele entra cada vez mais em conflito e faz, né, com que vocês fiquem presos mentalmente um na vida do outro, nos pensamentos, né? Então, ele está muito obcecado nessa cura, né? Ele ou ela, eles estão muito obcecados nessa cura entre vocês dois, só que não estão fazendo da forma correta. Quanto mais ele tenta reprimir esse sentimento, mas ele faz com que você fique no pensamento dele e ele fique puxando essa energia, tá bom? Vamos lá. O que ele sente quando ele pensa em você? O que ele sente quando ele pensa em você? O que ele sente quando ele pensa em você? Cavaleiro de espadas, Ás de ouros, Rei de espadas, 4 de paus e 3 de copas. Bom, o que ele sente, né? Ele sente que ele vai precisar mudar a postura dele para conseguir ter você na vida dele. Então, ele quer migrar, né, de um cavaleiro de paus de um cavaleiro de espadas para um rei de espadas. Ele acredita que focando no profissional dele, né, ele chegue, né, a esse objetivo que ele tanto quer, que traga a felicidade que você tanto espera. Só que, na verdade, o que você espera não é uma pessoa financeiramente abundante, claro, né? Isso é importante. Mas o que você, na verdade, está buscando é uma mudança de comportamento dele, né? Então, ele está buscando agir e ser uma pessoa mais firme, mais racional, uma pessoa que, né, que você gostaria de ter do lado, né? Que vai te trazer essas felicidades e que ele consiga te levar para passear, para viajar e tudo. Mas, na verdade, o que você está buscando é uma mudança de comportamento, né? Aqui pode ser uma pessoa que sai muito, que se diverte, que festa muito com os amigos, que pensa muito, né, no que os amigos falam ou que outras pessoas falam, né? E isso te incomoda muito mais do que às vezes a posição social dele. Então, o que ele sente quando ele pensa em você é que ele precisa mudar uma postura, mas uma postura muito mais financeira do que de personalidade, né? Ou de comportamento. E que no caso, para você, seria a postura de comportamento que você gostaria que ele mudasse. Então, a espiritualidade está trabalhando, acredito que a gente pode ver nas próximas energias. Esse tema eu vou trazer praticamente todas as noites para vocês, então a gente consegue avaliar se realmente isso está mudando, está transmutando. Ele está buscando a ajuda da espiritualidade, então acredito que essa energia pode sim mudar. Beleza? Gente, essas foram as 3 opções. Muito, muito obrigada. Beijos, beijos e até a próxima.